E o ato de contar os votos numa eleição, num país democrático, tem que ser compreendido por qualquer um do povo. Essa é a razão de decidir da Corte Constitucional da Alemanha quando rejeitou um sistema de votação igual ao nosso, um procedimento de primeira geração, que não tinha trilha de custódia material do voto. Ou seja, na nossa urna, ela não imprime o voto, então ela é uma urna de primeira geração. Mas eu quero só finalizar, doutor, essa primeira pergunta do nosso participante, uma pergunta inteligente, que disse o seguinte, a questão do voto auditável, o senhor está nos dizendo que ele é totalmente diferente da contagem pública dos votos, pelo que eu entendi, porque o voto auditável, ele ocorreria após as eleições, após Inês ser morta, não é isso? Essa auditoria seria feita por um grupo, ou por uma pessoa, ou duas, ou três, enfim, escolhidas, ninguém sabe por quem, dependendo da interpretação deles, o relatório sairia auditável, e ele teria que dar ingresso novamente na Justiça Eleitoral, não é? No Tribunal Superior Eleitoral, e terminaria no Supremo Tribunal Federal, porque é tema de matéria constitucional. Então, a auditoria, ela nos prejudica porque é feita por uma pequena comissão, que nós não sabemos quem seria. E a contagem pública dos votos, ela é feita com a participação do povo. Ou seja, nós somos eleitores, não somos auditores. Eu estou correto? É isso? Exatamente. O voto, na primeira contagem, ele tem que ser contado publicamente. Quando a urna é aberta, o voto tem que ser contado publicamente. Evidente que eu não estou propondo que você coloque 200 milhões de brasileiros numa sala para contar o voto. Não. Sim. Quando eu digo capacidade potencial de ser entendido por qualquer um do povo, eu estou dizendo que o ato jurídico, que respeita ao princípio da publicidade, ele há de ser compreensível para qualquer cidadão que esteja ali acompanhando o ato jurídico. Então, eu, cidadão brasileiro, sabendo que aí no Recife, o senhor está no Recife, né? Isso. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu, sabendo que o senhor, Coronel Cury, pode estar na sua sessão eleitoral, fiscalizando no momento em que a urna é aberta e que os votos são retirados de lá, isso me dá a tranquilidade de que eu tenho um concidadão meu fiscalizando o ato. E o senhor, em compensação, sabe que eu aqui no Mato Grosso do Sul estou lá fiscalizando o ato na minha sessão eleitoral. E assim sucessivamente. Essa capacidade potencial do ato de abrir a urna, identificar o voto, atribuir na ata de encerramento e contar, esse ato, ele, se é entendível, se há a possibilidade de um cidadão estar lá entendendo ele, então o princípio constitucional da publicidade está sendo respeitado. E só assim há legalidade no processo. Só assim há, de fato, um regime democrático, porque democracia é um regime de poder do povo, e o povo só tem poder sobre o processo de apuração de votos se o povo estiver acompanhando o ato. Não é o instrumento. Qual que é o truque do serviço eleitoral? Eles publicam um software meses antes da eleição, e eles falam isso como se fosse uma vantagem, né? Eles dizem, 6 meses antes da eleição o código-fonte é apresentado. Eles falam isso como se fosse uma vantagem. Grande porcaria. Ora, é como se... Imagina o meu casamento. Eu casei dia 28 de dezembro de 1989 na Igreja Assembleia de Deus, Matriz, Ministério Mato Grosso, em Campo Grande, lá no salão da igreja. Pastor Eliseu Feitosa de Alencar fez o meu casamento. O ato jurídico do meu casamento aconteceu naquele dia, naquele lugar, diante daquelas testemunhas. O ato jurídico. Daquele ato jurídico foi produzido um documento depois chamado escritura de casamento. Só que se o senhor vê a minha escritura de casamento, o senhor não está vendo o ato jurídico. O senhor toma conhecimento de que aconteceu um determinado ato jurídico naquele dia e que foi atestado pelas testemunhas que estavam lá, pelo pastor Eliseu, que celebrou o ato jurídico. Agora, o que adianta eu mostrar para o senhor o papel onde, assim, eu casei em dezembro. Imagine que em janeiro de 1989 eu mostrasse para o senhor o seguinte: Coronel Cury, o senhor está vendo essa igreja aqui? Está vendo aqueles bancos? Está vendo essa folha de papel? Então, eu vou casar em dezembro ali, vai ser feita uma escritura nesse papel aqui, tá bom? Mas o senhor não pode ir no casamento. Depois que aconteceu o casamento, eu vou mostrar para o senhor uma escritura feita nesse papel aqui, tá bom? E aí o senhor concorda comigo que está tudo bonitinho. Chega no mês de março do ano seguinte, eu mostro para o senhor um papel. Tá vendo aqui? Ó? Sabe aquele casamento que eu falei para o senhor? Então, o casamento aconteceu, está aqui a escritura. Entendi. Que validade que tem isso para o senhor? Pois racionalmente. O senhor só acredita na escritura pública do casamento porque há testemunhas que estavam lá dando publicidade ao ato jurídico.
Então, o escrutínio do voto, e essa palavra não é nenhum bicho-papão, escrutínio vem do latim escrutare, que significa examinar. Então, o exame do voto na sessão eleitoral, ele tem que ser público, e ele só será público se tiver a presença do cidadão ali, entendendo e vendo cada um dos votos serem contados, identificando o conteúdo de cada um dos votos. O que esses parlamentares, e principalmente o senador Cleitinho, tem que entender é que não adianta fazer nada em termos de mudança legislativa se ele não garante o respeito ao princípio da publicidade na contagem do voto. Então, parem de falar essa bobagem de voto auditável. Parem, por favor. Vamos superar essa etapa. Eu li o projeto de lei do senhor várias vezes, e o projeto do senhor diz o seguinte, que após as eleições, encerrado o processo eleitoral, todos já votaram, todos já cumpriram o rito eleitoral na sua cidade, etc. Agora nós iniciamos um procedimento administrativo, que é a contagem dos votos, no projeto do senhor. Então, naquele momento, após as eleições, na frente dos representantes de partido, na frente do povo, de representantes do povo, os mesários abririam as urnas aonde estão os votos materializados, confeririam na frente do povo, um por um. Porque o senhor me explicou, e eu gostei dessa explicação, porque o Gilmar Mendes, não foi o Gilmar Mendes, não, foi o Barroso, me mandou uma indireta de lá, numa das lives que eu fiz. O Barroso disse, imagine contar 100 e tantos milhões de votos. Só que ele se engana, porque em cada sessão eleitoral nós temos, no máximo, 300, 400 votos por sessão eleitoral. É só dividir o número de eleitores no Brasil pela quantidade de sessões eleitorais. Cada sessão eleitoral tem uma urna. Então, dividindo isso, nós temos 300, 400 votos por sessão eleitoral. E essa contagem, conte aí, 300 páginas de um livro, você que está me ouvindo, você que é meu seguidor aqui no canal, você não leva mais de 1 hora para contar 300, 400 votos. Então, a proposta do senhor é essa, que ao final da eleição, 5 horas da tarde, os mesários abram as urnas e contem o voto que foi colocado, materializado ali dentro, e depois se faça uma checagem, se faça um equilíbrio, um planilhamento de igualdade com o que a urna está dizendo que foi o voto. Porque sem a contagem do voto, a urna se torna soberana. Ela diz o que quer. E nós não temos a contagem dos votos pública para dizer se a urna está cometendo alguma injustiça, alguma desigualdade, e nós temos que engolir o resultado da urna. Está correto o meu ponto de vista sobre o projeto, doutor Felipe? Sim, a contagem na própria sessão é um procedimento que está previsto lá no que eu propus, né, no 943/2022, protocolado por um deputado. Aquele texto é o texto que eu e o senhor tentamos, durante muito tempo, a coleta de assinaturas para implementar como uma iniciativa popular. Infelizmente, não conseguimos. Até porque o presidente Bolsonaro dizia, agora pode confiar no voto eletrônico porque as Forças Armadas vão cuidar. E aí eu ia para a rua, no sol, no semáforo, colher a assinatura de apoio para o projeto, a pessoa dizia para mim, não, o problema está resolvido, porque a equipe de cibernética de guerra intergaláctica do Exército, os gênios do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa, eles vão garantir a segurança da eleição. E eu lá, feito um idiota no cruzamento no semáforo, com uma prancheta na mão, pedindo assinatura de apoio para o projeto. Quer dizer, não deu certo. Aí nós, o grupo B38, resolvemos entregar o projeto para um deputado que protocolou. Infelizmente, o deputado protocolou e não fez mais nada, né? Inclusive, não sei se o senhor sabe, coronel, esse deputado protocolou o projeto 943/2022, em seguida ele protocolou o 944, que na essência é contraditório com o 943. Não sei. Na essência. Então, essa proposta de contar na sessão eleitoral, que está no projeto 943/2022, ela já está autorizada no Código Eleitoral, tá? O problema é que o Código Eleitoral trata esse procedimento como uma opção discricionária do administrador eleitoral. Então, ele poderia, sei lá, se ele quisesse fazer isso, etc. e tal. O que nós queremos é que isso se torne regra geral. Porque é muito simples de entender o seguinte, ora, se as pessoas que estão na sessão eleitoral têm legitimidade legal e moral para albergar, para receber e proteger os votos ali durante todo o dia de eleição, se elas têm legitimidade para conduzir esse processo durante o dia inteiro, e de fato tem legitimidade legal e moral para isso, por que elas não teriam para abrir a urna diante dos fiscais de partido, diante de cidadãos voluntários? Eu tenho certeza que se o fiscal
o presidente da mesa sair ali no corredor e disser assim, eu quero 5 voluntários para no final do dia acompanhar a contagem do voto, eu tenho certeza que vai ter mais de 5. No projeto, eu estou propondo que sejam 3, e se tiver mais de 3 candidatos, pega ali todo mundo que quer ser fiscal, sorteia ali, vê quem que vai ser, e no final do dia você bota aquele cidadão para dentro da sessão eleitoral, ali mesmo, na sala de aula onde está a urna, põe ela na mesa, abre diante dos olhos de todo mundo e faz a contagem voto a voto. Esse processo não demora 1 hora. Aí você produz o exame do voto, o escrutínio, publicamente, respeitando o princípio da publicidade. Faz a ata de encerramento, cola na porta da sessão eleitoral e acabou. Fecha, guarda os votos na urna, lacra, todo mundo assina, e se precisar abrir e recontar de novo, você pode fazer isso 300 vezes. O boletim que é posto na porta é um documento juridicamente válido, é um documento que respeita o princípio da publicidade. A partir desses boletins publicados na porta da sessão eleitoral, o resto pode ser um processamento eletrônico. Por quê? Porque toda a sociedade poderá fazer essa totalização. É aritmética básica, é conta de açougueiro. É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ah, mas sei lá, uma determinada instituição fez a conta e deu um resultado diferente do TSE. É só pegar e contar de novo os boletins. Mas só que a primeira contagem, ela tem que ser pública, sob domínio cognitivo do povo.